Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus de Jesus, da espiritualidade amiga, se faça presente em nós. É sempre uma alegria muito grande me dirigir a vocês para refletirmos juntos sobre um assunto dessa nossa doutrina tão maravilhosa. E hoje falaremos sobre causas espirituais das doenças. E algumas perguntas direcionadas à espiritualidade, o Emmanuel nos responde: o que estrutura espiritualmente o corpo de carne? O corpo espiritual, ou perispírito, é o corpo básico, construído de matéria sutil, sobre o qual se organiza o corpo de carne. E o erro de uma encarnação passada, será que ela pode incluir na encarnação presente, predispondo o corpo físico às doenças? De que modo isso acontece? E ele nos responde que a grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espírito. Semimaterial é o corpo espiritual ou perispírito. Havendo o espírito agido erradamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva desse nosso dia a dia, marca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias que o predispõem à instalação de determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. E quais os dois aspectos da justiça? Ele nos diz que a justiça na terra pune simplesmente a crueldade manifesta, a justiça terrena, cujas consequências transitam nas áreas do interesse público, dilapidando a vida e induzindo a criminalidade. Essa é a nossa justiça. Entretanto, esse é apenas o seu aspecto exterior, porque a justiça é sempre manifestação constante da lei divina ou da lei de Deus, nos processos da evolução e nas atividades da consistência, da consciência. Qual a relação existente entre doenças e justiça? No caminho das enfermidades, é preciso venhamos a examinar a justiça, funcionando com todo o seu poder restaurador, para curar os males que acalentamos. Isso é a justiça. Ela vem reparar os nossos erros, ou ela nos dá a chance de repararmos nossos erros. O que faz o espírito, antes de reencarnar-se visando a própria melhoria, lá no nosso planejamento, o que nós fazemos? Antes da reencarnação, nós mesmos, em plenitude de responsabilidade, analisamos os pontos frágeis da nossa alma. Aonde são os nossos pontos frágeis? E defendendo em nosso próprio favor a permissão dos impedimentos físicos que em tempo certo nos protejam, para que nos protejam ante a possibilidade de recidência ou de reincidência nos erros em que estamos comprometidos, que podem, para regenerar-se, os intelectuais, os inteligentes, que corrompem os tesouros da alma, autores do pensamento, que destrói os patrimônios do espírito, eles rogam dificuldades
cerebrais, que se façam por algum tempo alavancas impeditivas contra as tendências ao desequilíbrio intelectual. Veja, eles pedem que se bloqueia, que tenha dificuldades cerebrais, para eles não voltarem a cometer os mesmos erros. Que medida de reabilitação rogam os artistas que entregaram o que estragaram a sua inteligência? Artistas que intoxicaram a sensibilidade alheia com os abusos da representação viciosa. Eles imploram moléstias ou mutilações que os incapacitem para a queda em novas culpas. Isso nós pedimos. Que emendas solicitam os oradores e pessoas que influenciaram negativamente pelo verbo, pela palavra? Esses tarefeiros da palavra, que se prevalece dela para caluniar ou para ferir, eles solicitam as deficiências dos aparelhos vocais e auditivos, que os garantam a reparação providencial. Que providências retificadoras também pedem para si próprios aqueles que abraçaram graves compromissos do sexo. São criaturas dotadas de harmonia orgânica, que arremessa os valores do sexo ao terreno das paixões desonrosas, enlouquecendo corações, incentivando tragédias. Suplicam as doenças e as inibições sexuais. Quem, os humilhando, serve para a válvula de contenção dos impulsos inferiores, para que não se repita o erro. Todas as enfermidades conhecidas foram solicitadas, será pelo espírito do próprio enfermo, antes de renascer? Nem sempre o espírito requisita deliberadamente determinadas enfermidades, de vez que, em muitas circunstâncias, quais aqueles que se verificam no suicídio ou na delinquência, caímos de imediato na desagregação ou na insanidade das próprias forças, lesando o corpo espiritual, o que nos constrange a renascer no berço físico, exibindo defeitos e moléstias em aflitivos quadros expiatórios. Quais são os casos mais comuns de doenças compulsórias ou aquelas doenças impostas, obrigadas, impostas pela lei divina? Encontramos numerosos casos de doenças compulsórias impostas pela lei divina. Na maioria das criaturas que trazem as provações da falta de bom senso ou da loucura, da cegueira ou da paralisia irreversível. Nas criaturas ou nas crianças problemas, cujos corpos fatalmente frustrados durante todo o curso da reencarnação mostram-se na condição de células regenerativas para a internação compulsória daqueles que fizeram jus a semelhantes recursos drásticos da lei. Justo acrescentar que todos esses companheiros
em transitórias, mas duras dificuldades. Renasce na companhia daqueles mesmos amigos e familiares de outros tempos, que um dia tornaram-se cúmplice com eles na prática das ações reprováveis que cometeram. Deus nos dá a nova chance da encarnação e nos coloca juntos para que nos reparamos uns aos outros. A mente não vigiada pode instalar doenças no organismo? E o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária? A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. A mente. Necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do descuido, da revolta e da preguiça. Pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que esquecem a higiene até de se tornarem presas de parasitas destruidores. Os que se enraivecem pelas menores razões, destrambelhando os próprios nervos. Os que passam todas as horas em redes e leitos, poltronas e janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho. Também os que prejudicam a função dos órgãos do corpo físico em razão da própria imobilidade. São criaturas que geram doenças para si mesmas, nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas. E qual a advertência de Jesus para que nos previnamos dos males do corpo e da alma? Assinalando as causas distantes e próximas das doenças de agora. Destacamos o motivo porque os ensinamentos da doutrina espírita nos fazem considerar com mais senso de gravidade a advertência do Mestre: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Orar pedindo forças e vigiar a nós mesmos, para que nós não voltamos sempre a cometer os mesmos erros. Mas como surgem as doenças? Será que ao nos sintonizarmos com energias e atitudes negativas, não estamos abrindo caminho para ficarmos doentes? Toda doença é uma mensagem direta dirigida a você, a nós, dizendo que nós não temos nos amado e quem você é, e nem se tratado com carinho, a fim de ser quem você é. De fato, todas as vezes que nosso corpo apresentar alguma doença, isto deve ser tomado como um sinal de que alguma coisa não está bem. Porque nós precisamos nos atenar. A doença não é uma causa, é uma consequência procedente das energias negativas que circulam em nosso organismo espiritual e material. O controle das energias é feito através dos pensamentos e dos sentimentos. Portanto, possuímos energias que nos causam doenças porque somos indisciplinados
mentalmente e emocionalmente. André Luiz nos diz que assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe desagradam, que degradam, com reflexo sobre as células materiais. Permanentemente nós recebemos energias vitais que vêm do cosmos, da alimentação, da respiração e da irradiação das outras pessoas. E para elas imprimimos a energia gerada por nós mesmos. Veja por quantas maneiras as energias chegam até nós. Assim, somos responsáveis por emitir bons ou más energias às outras pessoas. Depende da nossa vontade, da nossa ação. A energia que irradiamos aos outros estará impregnada em nossa carga energética. Isto é, carregada das energias de nossos pensamentos e de nossos sentimentos. Sendo necessário que vigiemos o que pensamos e o que sentimos. Orai e vigiai. Podemos classificar as doenças em 3 tipos. As doenças físicas, que são distúrbios provocados por algum acidente, excesso de esforço, o exagero alimentar, entre outros, que fazem um ou mais órgãos não funcionarem como deveriam, criando uma indisposição orgânica. Essa é a doença física. A doença do corpo. As doenças espirituais são aquelas provenientes de nossas vibrações. O acúmulo de energia nociva, energias fracas, energias negativas, em nosso perispírito gera a autointoxicação fluídica. Quando essas energias descem para o organismo físico, cria um campo energético propício para a instalação de doenças que afetam todos os órgãos vitais, como coração, fígado, pulmões, estômago e tantos outros, arrastando a consequência dos sofrimentos. As energias nocivas que provocam as doenças espirituais podem ser oriundas de reencarnações anteriores, que se mantêm no perispírito enfermo enquanto não são drenadas. Porque as causas das doenças estão em nós é que temos que expurgá-la. E sempre que não fizemos isso, ela continua guardadinha lá no perispírito. E pode ser muitos de outras encarnações passadas. Em cada reencarnação, já ao nascer ou até mesmo na vida intrauterina, podemos trazer os efeitos das energias nocivas presentes no nosso perispírito, que se agravam à medida que acumulamos mais energia negativa na reencarnação atual. É um somatório. Todas as que nós temos, nós vamos sentir essas sensações. Enquanto persistirem as energias nocivas no espírito, a cura não se completará, sob hipótese alguma. E a terceira são as doenças atraídas ou simbióticas, é considerada. São aquelas que chegam por meio de uma sintonia com os fluidos negativos. O que uma criatura colérica, vibrando sempre maldade, pode atrair senão as mesmas coisas?
Essa atração gera uma associação íntima de energia que pela via fluídica causa a percepção da doença que está afetando o organismo do espírito. Este está imantado energeticamente na pessoa, provocando a sensação de que a doença está nela, pois passa a sentir todos os sintomas que o espírito sente. Aí a pessoa vai ao médico e este nada encontra. É uma doença atraída. Uma doença que não marca no corpo. É mais sentida. A cada pensamento, a cada emoção, a cada sensação ou sentimento negativo, o perispírito imediatamente adquire uma forma mais densa e sua cor fica mais escura por causa da absorção de energias nocivas, energias negativas. Durante os momentos de indisciplina, o homem mobiliza e atrai fluidos primários e grosseiros, os quais se convertem em um resíduo denso e tóxico. Veja, tudo pelo nosso pensamento, pela nossa invigilância. E devido à densidade, essas energias nocivas, elas não conseguem descer de imediato ao corpo físico e vão se acumulando no perispírito, que é aquela forma do nosso corpo. E se o perispírito estiver contaminado com essas energias negativas, quando ele servir de modelo para o nosso próximo corpo, elas estarão lá e vai refletir no nosso corpo carnal. Com o passar do tempo, as cargas energéticas nocivas que não forem dissolvidas ou não desceram ao corpo físico formam manchas no perispírito, comprometendo seu funcionamento. A recuperação do espírito enfermo só poderá ser conseguida mediante a eliminação da carga tóxica que está impregnada em seu perispírito. Então isso nós temos que drenar. São essas cargas negativas que nos provocam as doenças, que nós temos que drená-las através do corpo de carne. É a única maneira da recuperação do nosso espírito doente. Embora o pecador já arrependido esteja disposto a uma reação construtiva no sentido de se purificar, ele não pode se afastar dos imperativos da lei de causa e efeito. A causa gera um efeito, a causa nós impregnamos, o nosso efeito é limpá-lo. Para cada atitude corresponde um efeito de idêntica expressão, impondo uma retificação de aprimoramento à mesma proporção. Ou seja, a pessoa ela tem que despender um esforço para repor as energias positivas da mesma maneira que despende esforços para produzir as energias negativas, que se acumulam em seu perispírito. O trabalho é o mesmo de não fazer ou de fazer. Escolhemos o melhor para nós. E como é que nós eliminamos essas energias tóxicas? Assim como decorrência de tal determinismo, o corpo físico que veste agora ou outro em reencarnação futura, terá de ser justamente o dreno ou a válvula de escape para expurgar os fluidos deletéricos,
que os intoxicam e impedem de firmar sua marcha na estrada da evolução. É assim, é pelo corpo físico que nós vamos drenar esse negativismo, essas energias tóxicas. Durante a purificação perispiritual, as toxinas psíquicas, elas dirigem-se para os tecidos, para os órgãos ou para regiões do corpo, provocando as doenças. É assim que se processa. E quando o espírito não consegue expurgar todo o conteúdo venenoso do seu perispírito, durante a existência física, ele desperta no além, sobrecarregado de energia primária, densa e hostil. Quando ele voltar para a pátria-mãe, ele voltará com todas essas cargas negativas. Em tal caso, devido à própria lei dos pesos específicos, ele pode cair nas zonas umbralinas, pantanosas, onde é submetido à terapêutica obrigatória da purgação no lodo absorvente. A lei de peso específico, nós sabemos que tem matérias dependendo, são mais pesadas, são mais leves, isso é que identifica o peso específico. E se nós chegarmos com o nosso perispírito, o nosso espírito muito carregado, estaremos pesados e nós não conseguiremos chegar no plano espiritual e nós caímos, devido a esse peso específico, às zonas umbralinas. O peso nos puxa para baixo. Assim, pouco a pouco, vai se libertando das manchas venenosas ali no umbral e das crostas fluídicas que nasceram em seu tecido perispiritual por efeito de seus atos de indisciplina vividos na matéria. Os charcos pantanosos do umbral inferior são do mesmo nível vibratório, mesmo nível de energia das manchas e placas, né? Por isso serve para drenar essas energias nocivas. Embora sofram muitos nesses locais, isso os alivia da carga tóxica acumulada na Terra. Assim como seu psiquismo enfermo, depois de sofrer pela dor cruciante, desperta e se corrige para viver existências futuras mais educativas ou menos animalizadas. Os espíritos socorristas só retiram os chakros purgatoriais, os pecadores que já estão em condições de uma permanência suportável nos postos e colônias de recuperação espiritual próximos à crosta terrestre. Quando chega no momento, eles nos ajudam, eles nos tiram de lá. E a ajuda da medicina? Vou falar um pouco da ajuda da medicina. A doutrina espírita, ela não prega o conformismo. Por isso é legal procurar a medicina terrena, que pode aliviar muito e curar onde for permitido. Se a misericórdia divina colocou os medicamentos ao nosso alcance, é porque podemos e devemos utilizá-los para combater as energias nocivas que migraram do perispírito para o corpo físico. Nós não devemos entregar a nossa saúde simplesmente nas mãos de Deus, nas mãos da espiritualidade amiga, e esperando que seremos curados. Quando está na matéria, quando está no corpo, nós temos que usar a medicina terrena. Mas não devemos esquecer que os medicamentos, eles combatem somente os efeitos da doença e não a causa. Para evitar a causa, para eliminarmos a causa dessas doenças, não é remédio
que vai curá-lo. É a nossa mudança interna. É a nossa mudança de comportamento. Isso quer dizer que quando as doenças estão presentes no corpo físico, devemos combatê-la, buscar o alívio. Muitas vezes, estas doenças exigem tratamentos prolongados. Outras vezes necessitamos até de cirurgias. Mas tudo faz parte da lei de causa e efeito, que tenta despertar para uma reforma moral através deste processo doloroso. Sempre é o resultado, a colheita do que nós semeamos lá atrás, em outras vidas, ou ainda nessa vida, mais há tempos atrás. Qualquer medida preventiva em relação às doenças tem que se iniciar na conduta mental, exteriorizando-se na ação moral que reflete o velho conceito latino mens sana in corpore sano, ou seja, mente sã em corpo são. Qualquer medida, qualquer iniciativa tem que partir da mente. Estados de indisciplina são os maiores responsáveis pela convocação de energias primárias e daninhas, que adoecem o homem pelas reações de seu perispírito contra o corpo físico. Sentimentos como o orgulho, o ciúme, a vaidade, a calúnia, ódio, a vingança, a luxúria, a cólera, a maledicência, a intolerância, a amargura, tristeza, o fanatismo religioso, bem como os vícios nocivos, são também geradores das energias que nos fazem tanto mal. E outras coisas que eu não citei, que também são responsáveis para esse nosso mal. Mas parte da onde? Do nosso pensamento, da nossa vontade, da nossa maneira de agir. Ou seja, a causa das doenças está na própria leviandade, no trato com a vida. Analisando criteriosamente o comportamento, ver se há que os males que atormentam as pessoas persistirão enquanto não forem destruídas as causas. Então, meus irmãos, que possamos refletir sobre o que nós conversamos hoje e amarmos mais a nós mesmos, desejando a nós que tenhamos saúde, que não sejamos portadores de doenças, que nós vimos que essas próprias doenças são aquilo tudo que nós semeamos e que nós estamos colhendo. Então, como diz Jesus a nós, que nós somos arquitetos de nós mesmos, vamos nos arquitetar, vamos nos cuidar, vamos fabricar um corpo são. Para que vamos fabricar um corpo doente que nos vai dar tantos dissabores? Que a paz de Deus esteja com todos. Muito obrigado, meus irmãos, pela paciência, pela caridade de me ouvir. Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima. Muito obrigado.